mas não tomou. Por pressão, por conveniência, por, vamos dizer assim, uma estratégia política, uma estratégia para apaziguar os ânimos e se dar bem e ficar bem com todos. Então, quantas vezes nós na nossa vida, por querermos nos, vamos dizer assim, né, apaziguar os ânimos, nós às vezes concordamos ou tomamos a forma daquela situação, daquela circunstância, nos conformando com aquilo. Mas isso é incorreto, isso não é saudável para a nossa relação com Deus. Então o que Pilatos faz aqui? Ele perde uma grande chance de se posicionar favoravelmente àquele, né, que estava ali diante dele, Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador. Então você tem aqui toda essa situação e, claro, toda a pressão religiosa, espiritual, que a gente já tem visto a respeito disso. Eu vou passar para outro texto que diz assim, Mateus capítulo 27, versículo 27, que diz assim, Mateus 27, 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. A palavra do Senhor fala em outro evangelho que Herodes mandou que se colocasse esse manto escarlate. Por quê? Porque vamos tomar agora como um movimento, né, uma atitude profética de todos esses instrumentos, esses elementos da cruz do Senhor, da crucificação do Senhor. Em primeiro lugar, despojando das vestes. Por que despojando das vestes? Tornando completamente em vergonha. Jesus estava, claro, ele sabia que estava, mas ele estava perdendo toda a sua dignidade. Quando ele pede ao Pai, lá no Getsêmani, que se possível fosse, passasse dele esse cálice, uma das razões, com certeza, é porque ele perderia a dignidade. A dignidade como homem que não cometeu pecado, como homem que não cometeu qualquer transgressão, como homem que havia obedecido na plenitude, na perfeição, toda a vontade do Pai. Então, o ficar nu significa perder a dignidade, estar completamente despojado de si, dos seus absolutos, da sua verdade, da sua consistência, da sua identidade. Ele passava a ser um criminoso qualquer, alguém passível de morte. A palavra do Senhor depois diz assim, cobrindo com manto escarlate. Por que manto escarlate? Porque esse manto representa uma condição de rei. E realmente, de maneira profética, a Bíblia fala, e a gente já falou em escatologia a respeito, né, que ele é o rei dos judeus. E o próprio Pilatos, mais tarde, escreve lá, né, na plaquinha dos seus crimes, rei dos judeus. Então ele é rei. E de maneira profética, quando Herodes manda fazer isso, Herodes, representando o povo judeu, o coloca profeticamente como rei dos judeus. Depois diz aqui, tecendo uma coroa de espinhos. O que é tecendo uma coroa de espinhos? Espinhos era natural de uma árvore toda retorcida que tem naquela região, uma árvore que precisa de pouca água, né, pouca terra. Geralmente esses arbustos são naturais daquela região, ninguém planta aquilo acontece, como para nós aqui o mato, a grama, né, e muita coisa lá, são esses arbustos. E ele é um arbusto torcido, feio, raquítico, não tem folhas, não tem fruto e muito menos sombra.
E o que significa a coroa de espinhos? Eu quero ler uma passagem do Apólogo de Jotão, né? Essa passagem ela é interessante porque a gente aprende na palavra do Senhor que o Senhor fala por parábolas. Mas existe, vamos chamar assim como em Mateus 13, né, a mãe das parábolas, vamos chamar assim, a mãe das parábolas de Jesus, é a parábola do semeador, né? Mateus 13 tem 7 parábolas. 6 parábolas fala, e o reino dos céus é semelhante a, né? Mas a parábola, que é a mãe de todas as parábolas, conforme Jesus, né, que é a parábola do semeador, e ele diz que quem não conhecer ou não entender a palavra do semeador não vai entender as outras, né? Então, assim é o apólogo de Jotão nas parábolas do Antigo Testamento, né? Por quê? Porque, vamos chamar assim, o apólogo de Jotão é o pai das parábolas do Antigo Testamento, né? Então, eu quero ler essa passagem só para falar, e a gente está falando sobre o tema coroa de espinhos. Diz assim, Juízes capítulo 9, versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Que vos parece melhor? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém até Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte, e em alta voz clamou e disse-lhes, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez, e agora vem o apólogo de Jotão, né, que nós comumente chamamos de parábola, mas não é ainda uma parábola, vamos chamar assim, é um embrião de uma parábola, né, no Antigo Testamento. Diz assim, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém, avisado disto, Jotão se pôs no cimo do monte, em alta voz e clamou, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Agora vem, né, a moral da história. Respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me ungis rei sobre vós, vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. A palavra do Senhor aqui fala a história de 4 árvores, né? A figueira, a videira, a oliveira e o espinheiro. A parábola, ou o apólogo de Jotão, fala exatamente do momento onde Jerubaal, ou seja, Gideão, né,
ele morre e ele deixa ao encargo dos seus 70 filhos todo o governo daquela região. E dentro desses 70 filhos havia um filho que era, vamos chamar assim, um filho bastardo chamado Abimeleque. E a palavra do Senhor fala que Abimeleque fez de tudo e mata todos os filhos de Jerubaal ou os filhos de Gideão. E desses 70, né, um filho mais novo, chamado Jotão, foge. E Jotão traz essa palavra profética, essa palavra de sentença. Qual era? De que a oliveira, que representa o azeite, a unção, a constituição, a autoridade, o poder do Espírito Santo, poderia ter, né, reinado sobre aquela floresta, dentro dessa figura de linguagem. Mas ela não quis. Por que ela não quis? Porque não estava encontrando espaço. Mas aí foi convidada a figueira, que representa a doçura da vida, representa a vida em saúde, uma vida saudável, uma vida cheia de propósitos, mas que também não encontrou chance nem espaço para poder governar, e não quis governar. E aí foi convidada a videira, né? A videira, a Bíblia fala que dá a uva traz o quê? A alegria, a uva traz a plenitude de uma vida abundante, de uma relação com Deus, porque a videira significa o quê? Aliança. Significa aliança com Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Mas também não encontrou espaço. Aí a Bíblia fala do espinheiro. Quem é o espinheiro? O espinheiro é exatamente aquilo que a gente, como gênero humano, toda a humanidade, entendeu como sendo melhor, mas que, na verdade, esse melhor, aos olhos humanos, nos levou à morte, nos levou à destruição. Se o manto escarlate sobre Jesus, naquele momento de flagelo, de escárnio, de zombaria, de sofrimento, de tortura psicológica, tortura física, tortura espiritual, o espinheiro, né, representado ali pela coroa de espinho, estava sendo enfincado sobre a cabeça de Jesus. E nós sabemos o que a cabeça significa, principalmente naquela cultura, a autoridade, o cabelo. E o que significa a coroa de espinho sendo enfincada na cabeça, significava que Jesus estava ali, recebendo por todos nós aquela coroa, entre aspas, de autoridade de morte, de destruição, de flagelo, de sofrimento, de angústia. E quando aqueles soldados romanos colocam aquela coroa, eles não sabiam disso, mas eles estavam profeticamente colocando sobre Jesus Cristo aquilo que o Senhor Deus e Pai fala ali para Adão e Eva por causa do pecado, que o resultado do pecado seria espinhos e abrolhos. Então, Jesus está não apenas tomando, profeticamente falando, autoridade e posse como rei, mas também ele está recebendo em si tudo aquilo que a humanidade, o mundo e todas as culturas e todas as gerações deveriam passar. Mas ele nele, por causa dele, através dele, ele recebe sobre si essa maldição. É por isso que a Bíblia fala que ele, não sendo maldito, se fez maldição, porque ele recebe sobre si. E a palavra do Senhor ainda fala que ele recebeu um caniço, né, representando aquilo que diz a palavra do Senhor, em outros textos não vai dar tempo de ler, mas representando, né, o cetro de rei, e a Bíblia fala que é o cetro de ferro. Por que o cetro de ferro? Porque é o cetro de juízo, de julgamento, de alguém que terá e tem e sempre teve toda a autoridade para estabelecer aqueles que são dele e aqueles que não são dele. Aqueles que são dele viverão, né, a justiça,
mas aqueles que não são dele viverão o juízo. Então, ali, aqueles soldados romanos, de maneira zombeteira, de maneira escarnecedora, estavam ali profeticamente coroando, reconhecendo o seu reinado e entendendo, identificando a sua autoridade e poder. Então, quando Jesus está a caminho da cruz do Calvário, ele está na verdade, né? E daí, por isso que Isaías 53 fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nas suas pisaduras, ou seja, em todos esses momentos, em cada detalhe, ele estava, na verdade, nas suas pisaduras, nos curando, nos levando à saúde, nos libertando, nos restaurando e nos reconstituindo, né, como filhos e herdeiros de Abraão, herdeiros do Senhor através dele e por causa dele e pela perfeição da sua entrega na cruz do Calvário. Então, a palavra do Senhor, ela nos fala desse momento tão terrível, tão trágico, tão triste, tão angustiante, tão aflitivo e ao mesmo tempo tão libertador, tão restaurador, que nos dá a oportunidade e o espaço de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Nas suas pisaduras, nós fomos sarados. Nas suas pisaduras, nós fomos curados. Cada gota de sangue, cada flagelo, cada açoite. E geralmente os romanos açoitavam 40, né, açoites menos um, que era 39. Por quê? Porque, segundo eles tinham de experiência, infelizmente, mas a maioria de todos os presos que passavam por esses açoites, quando chegava no 40º açoite, na maioria deles não sobrevivia. Daí eles entenderem que era melhor só 39, porque mais de 50% morriam nos açoites, não chegavam nem a ser crucificados. Tal era a destruição que eram esses açoites no corpo, no organismo, né? Eram azorragues, cada pontinha era como se fosse uma cordinha, né? Com várias cordinhas, e na ponta deles tinha um pedaço de lança, um pedaço de osso, um pedaço de pedra pontiaguda, e eles confeccionavam aquele azorrague para dar nas costas, e cada açoitada era um pedaço de pele que voava, era um pedaço de carne que voava. Então Jesus, ele se propõe a fazer e cumprir com a vontade do Senhor, para que eu e você tivéssemos toda a liberdade para optarmos por ele. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele nos comprou por altíssimo preço. E a Bíblia fala que ele pagou a nossa dívida. Mas a Bíblia também fala que após pagar a nossa dívida, ele nos libertou. Ele nos deu a sua carta de alforria. Então, ele paga a nossa dívida, ele nos compra e depois ele nos liberta. E quando eu e você lemos essas passagens tão terríveis, tão tristes, tão, né, angustiantes, é difícil de ler, é difícil de assistir quando a gente assiste nos filmes, mas ao mesmo tempo é a nossa identidade. Nós nascemos na sua morte. Nós nascemos, né, no ventre da Trindade, na sepultura de Jesus. Ali nós nascemos nele e por causa dele e através dele. Por isso a ele todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus
Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, porque o Senhor nosso Deus é todo poderoso e Ele nos deu o seu Filho. A Bíblia fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar, clamar em nome de Jesus pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos e por esse momento, né? Que cada elemento da cruz do Calvário, cada elemento do sofrimento, do flagelo do Senhor Jesus, cada coisa, tem um significado espiritual. Nada ali foi feito por acaso. Nada ali foi feito por acidente de percurso. Nada ali não tem uma explicação espiritual. E quando nós colocamos tudo isso diante do Senhor, né, nós estamos o quê? Nós estamos identificando o seu sacrifício, a sua entrega, a sua angústia, a sua aflição. Por quê? Porque ele foi crucificado nu, de maneira indigna, né? Olha, as pessoas jogavam terra, as pessoas cuspiam. E algumas delas davam para as crianças, segundo a tradição das histórias ali, isso está lá nos livros, né, das bibliotecas católicas lá na Itália, que as crianças, né, e os pais faziam as crianças pegarem esterco de animal para poder jogar nos crucificados, exatamente de maneira didática, para dizer que a criança tinha que, né, ensinando a criança que ela devia andar na linha, porque senão aconteceria aquilo com ela também. Então, as pessoas faziam isso, e os crucificados ficavam expostos, nus. Então, quando Jesus enfrenta tudo isso, e não é apenas isso, mas como eu sempre falo para você, agora sou eu que falo, né? Sempre eu falo, quando sou eu que falo, eu não estou lendo em lugar nenhum, é porque eu entendo assim. E não estou criando uma doutrina. Mas Jesus entra em estado de inferno. Por que estado de inferno? Porque o Pai se afasta. E o que é o inferno? Senão o afastamento da Trindade. Senão a Trindade se propondo a não estar naquele lugar. De maneira premeditada. De maneira projetada. Não quero estar ali. Então o Pai não podia estar no mesmo ambiente de um ambiente profano. E Jesus ali atrai para si um ambiente profano, um ambiente maldito, um ambiente de pecado, um ambiente de iniquidade. A maior tristeza de Jesus não era passar por tudo aquilo que ele passou, mas a maior tristeza dele é saber que o Pai estaria distante. Daí ele clamar da cruz em alto e bom som, Eli, Eli, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? É exatamente essa condição que ele vive lá na cruz, para que eu e você não precisemos mais falar, Senhor, por que o Senhor se afastou? Porque não tem como. Agora, em Jesus Cristo, o Emmanuel, Deus conosco, ele está em nós. E ele não se afasta de nós, né? Então é maravilhoso quando a gente percebe o quanto Jesus fez por mim e por você, pela nossa casa, pela nossa família, e por isso a ele todo louvor, toda adoração, toda a majestade.